Eu não estou vendo a minha. Quando você entrar, eu começo a falar. Tá, mas eu não entrei ainda? Não. Ah, Alô, Novaes, boa tarde. boa tarde. Como é Deixa que eu estão ver. as coisas aí no Rio de Janeiro? Aliás, você está na Serra. Pô, um calor infernal, né? Calor Calor. infernal, são as mudanças climáticas. Mas é o seguinte, essa semana, há 3 dias, precisamente, morreu o Henry Kissinger, É verdade. aos 100 anos. E eu acho que você tem que ficar um pouco mais longe da câmera para a gente poder ver, exato. E o Henry Kissinger foi um dos personagens mais importantes do século passado e é o homem que deu ao Nixon a ideia de fazer um bombardeio intensivo do Camboja, sem Camboja. declarar guerra ao Camboja, como meio de obrigar o Vietnã do Norte a entrar em acordo para acabar com a guerra do Vietnã. E acabou que isso não levou a nada, porque o Vietnã do Norte acabou dominando todo o Vietnã. Mas ele também foi o homem responsável pela detente, né, pelo entrosamento, pela pacificação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, Novaes, eu queria dizer especificamente que o Henry Kissinger jogou futebol na Alemanha. Ele era um refugiado, fugindo do nazismo, judeu, fugindo do nazismo. Mas ele É, jogou futebol na Alemanha em criança e ele sempre foi um apaixonado pelo o futebol. futebol. É verdade, é verdade. Eu me lembro na Copa de 1974, no jogo Brasil e Holanda, eu estava na tribuna de imprensa, olhei para trás e estava lá sentado quem? Henry Kissinger, ao lado do João Avelange, brasileiro que havia acabado de ser eleito presidente da FIFA. Dizem que o Henry Kissinger foi cabo eleitoral do João Avelange, subornando delegados africanos, porque o João Avelange estava numa disputa com o Stanley Rouse, que era o É inglês que verdade. presidia a FIFA até então. É verdade. É. E Sim, e aí. conversando outro dia, não pessoalmente, mas por e-mail, com o Jonathan Wilson, um jornalista inglês, ele disse que o Henry Kissinger, quando ia à Inglaterra, assistia a jogos até da segunda divisão. Ele ia aos estádios, era um apaixonado realmente pelo futebol. E tem uma história interessantíssima do Henry Kissinger. Ele era professor em Harvard, isso antes da presidência do Richard Nixon. Ele era professor em Harvard e ele foi convidado para ir à Casa Branca, porque o Kennedy, o John Kennedy, estava tentando descobrir se os russos estavam em Cuba ou não. Você deve lembrar muito bem dessa crise entre os Estados Unidos e Claro que eu então, lembro. a A União época do Soviética. Kennedy. É. E mostraram ao Kissinger umas fotos tiradas do alto por um avião, aqueles Lembro. aviões espiões, e havia um bando de soldados praticando uma atividade esportiva. E perguntaram ao Kissinger o que ele achava daquilo. E o Kissinger falou: são russos. Aí ele falou: como é que você sabe? Ele falou: porque estão jogando futebol. Os russos gostam de futebol. Se fossem soldados cubanos, estariam jogando beisebol. É verdade. É verdade. Não, você sabe que eu, quando tomei conhecimento da existência do Kissinger, foi alguma coisa ligada a futebol. E eu fiquei um pouco surpreso, porque eu achava que ele era americano e que gostasse tanto assim de futebol. Mas no passo seguinte, eu descobri que ele era alemão, e aí fazia todo sentido essa paixão dele pelo soccer, né, pelo futebol, coisa que não é muito comum se encontrar entre os americanos. Você sabe que em uma outra conversa que o Kissinger teve com o Leonid Brezhnev, que era o secretário-geral do É, Partido Comunista da União Soviética, como tal, o presidente de fato da União Soviética, o manda-chuva, e eles tiveram uma reunião para discutir desarmamento atômico, que era ainda na época da reaproximação entre Estados Unidos e União Soviética. O Kissinger fazia a chamada diplomacia de avião, né? Shuttle diplomacy. Ele ia de um lado, viajava o mundo inteiro para conversar com os altos dirigentes de outros países. E ele se encontrou com o Brezhnev para discutirem desarmamento atômico e acabaram conversando sobre, sabe o quê? Acabaram conversando sobre o Garrincha.
discutindo Garrincha como Tema muito mais interessante. que o Brezhnev conhecia muito bem, porque a União Soviética tinha perdido do Brasil com o Garrincha dando um show. Né? É Então, verdade. era um tópico que ambos conheciam muito bem. E outra coisa interessante, Novaes, é que ele levou o Pelé. Levou o Pelé é um exagero, mas ele foi um dos responsáveis por aconselhar o New York Cosmos a contratar o Pelé depois que o Pelé abandonou a seleção brasileira. O Pelé não foi nem à Copa de 74, disse que não queria mais jogar pela seleção, e no ano seguinte o Pelé se aposentou pelo Santos. E aí o Kissinger falou com o New York Times: por que vocês não chamam o Pelé para jogar aqui nos Estados Unidos? O resultado, seguinte, o futebol cresceu enormemente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram a sede da Copa do Mundo de 1994 e vão sediar de novo em 2024. Quer dizer, isso é devido ao Kissinger, em grande parte. E, na verdade, outra surpresa que eu tive também aí relacionada ao futebol é que, em 1994, a Copa do Mundo nos Estados Unidos foi a que teve o maior público. Foi, até hoje. Até hoje, entre todas as Copas. Dizer, e eu garanto que a de 2024 vai superar esse recorde. Você sabe que em 2024... São 3 países, não é? Teoricamente, há 3 sedes: México, Estados Unidos e Canadá. Mas os jogos no México e no Canadá vão ser os jogos do início, vão ser jogos sem importância. Os jogos importantes, mesmo a partir das oitavas de final para frente, até a final, vão ser todos nos Estados Unidos. Agora, mas eles já definiram os locais nos Estados Unidos? Não, ainda não, ainda não. Há uma luta muito grande entre cidades, todas elas querendo sediar a Copa. E agora com o Lionel Messi no Inter Miami, agora o Inter Miami está levando também o Luís Soares. O fato é que o futebol nos Estados Unidos cresceu de uma maneira vertiginosa. Agora, Novaes, especificamente eu queria falar de outra coisa, e isso também foi o Jonathan Wilson. Não para de falar, pô, pode falar. Você pode interromper à vontade. Em algum momento você vai me dar uma chance. Mas não, tudo bem, eu quero a sua opinião sobre isso. O Jonathan Wilson escreveu esta semana no Guardian da Inglaterra. Eu vou até pegar aqui uma coisa que eu quero mostrar a você, um instantinho só. Tá bom. Enquanto isso, você quer que eu faça o quê? Eu posso cantar, sapatear. Não. Estou de volta. Ele escreveu que, em 1978, eu não sabia disso, porque eu estive na Copa do Mundo de 1978, pelo Jornal do Brasil, e acompanhei o famoso campeonato moral do Brasil, assim definido pelo Cláudio Coutinho. A história, você conhece bem a história, você pode até contar a história, já que você não está falando muito. Lembra como é que foi a história? Não lembro como é que foi a história, mas eu tenho vaga lembrança dessa Copa de 78 e do Cláudio Coutinho. Mas não conheço a história. A história é o seguinte: a Argentina, Peru, né? a Argentina Peru, precisava... não é? O jogo da Argentina com o Peru. Exatamente. A Argentina, depois que o Brasil derrotou a Polônia, 3-1, se não me engano, 3-1, a Argentina precisava derrotar o Peru, uma diferença de 4 gols. E ninguém acreditava que a Argentina conseguisse derrotar o Peru por 4 gols, porque o Peru tinha uma excelente equipe. O Peru, inclusive, empatou com a Holanda, que chegou à final da Copa. O Peru derrotou a Escócia. O Peru tinha uma boa seleção. Acontece, Novaes, o seguinte, que, em primeiro lugar, uma tramóia. Obrigaram o Brasil a jogar à tarde e a Argentina jogava à noite. A CBF, que era a CBD na ocasião, presidida pelo Heleno Nunes, pediu que os 2 jogos fossem realizados no mesmo horário, coisa mais do que lógica, né? E sabe quem negou isso? João Avelange, o brasileiro. O tal brasileiro, ele era o presidente da FIFA, o tal brasileiro que o Henry Kissinger tinha ajudado a colocar na presidência da FIFA. Muito bem, então agora, o Brasil jogou à tarde. Sim, agora tem o seguinte, provavelmente o João Avelange foi pressionado pelos militares, porque a Argentina vivia uma ditadura nessa época já. Então, mas eu acho que esse governo aí ele esteve envolvido em toda essa articulação aí. Mas aí é que entra a história. A Argentina, então, ia jogar
com o Peru à noite em Rosário, já sabendo do resultado do jogo do Brasil, já sabendo que precisava ganhar por 4 gols. Antes da partida, sabe o que aconteceu? Henry Kissinger entrou no vestiário do Peru, jogadores do Peru, acompanhado pelo Jorge Videla, conhecido como El Hueso, o ditador argentino, claro. Foram ao vestiário do Peru antes da partida. E com o Henry Kissinger ao lado dele, o Jorge Videla disse aos jogadores do Peru que aquela partida era uma responsabilidade muito grande e que a torcida da Argentina estava muito inquieta no estádio, aflita pelo resultado do jogo. Quer dizer, coisa absolutamente fora de qualquer lógica que o presidente do país, anfitrião da Copa, fosse ao vestiário do time adversário dizer uma coisa dessas. Qualquer lógica e qualquer padrão ético, né? Exatamente. Bom, os jogadores do Peru, claro, se sentiram intimidados. Qual é o nome dele? Castilho. Jorge Castilho, o nome dele. Velázquez Castillo. Disse depois, nós nos sentimos intimidados. Agora, tem aí uma coisa por trás disso. Você sabe que o Henry Kissinger foi o arquiteto da chamada Operação Condor. Você lembra do que foi a Operação Condor? Alguma coisa ligada aqui à América do Sul, a queda do Allende, né? O Henry Kissinger vivia nessas conspirações, foi o responsável pela queda e morte do Salvador Allende e pela ditadura do Pinochet, do Augusto Pinochet, no Chile. Claro. E tudo isso era parte da Operação Condor, que era uma operação que reunia o governo americano, na ocasião, com os governos do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, que eram todos dominados por ditadores. Quando o Jimmy Carter entrou, o Henry Kissinger tinha saído do posto em janeiro, isso foi em junho, porque o Jimmy Carter tinha sido eleito. O Jimmy Carter acabou afastando, acabou botando uma pedra de cal, mas nessa ocasião ainda vigorava esse entendimento entre Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos, que era de fortalecer as ditaduras militares e perseguir os dissidentes, os famosos desaparecidos. Então, tudo isso... E aí é o que eu queria falar, Novaes. Eu, nesse meu livro aqui, que você conhece, tem um capítulo dedicado a isso, que é esse jogo estrambótico, absolutamente absurdo que aconteceu, e eu cada vez mais me convenço de que tudo foi uma imensa trapaça organizada pelo Henry Kissinger, amante de futebol. Você sabe que hoje tem uma matéria de página inteira no Globo falando sobre a mala. Eu não li a matéria ainda, eu vi só a chamada, mas é alguma coisa ligada à corrupção no esporte, à corrupção no futebol. Pelos sites, pelos chamados sites de aposta. Eu acho que não é só o site de aposta, não. Eu acho que tem uma coisa maior do que só o site de apostas. Eu não li, não, mas o que eu quero dizer é que faz sentido com isso que você está refletindo aí a respeito do que houve em 1978. Quer dizer, eu acho que de lá para cá não houve grandes mudanças no comportamento ético do futebol, sabe? Continua sendo alguma coisa que me lembra um pouco até o boxe nos Estados Unidos, nos anos 50 ou 60, que era uma coisa pouco saudável, digamos, do ponto de vista ético, né? E o futebol, eu acho que caminha nessa direção também. Tem muita gente achando que... Eu não concordo com isso, embora seja um botafoguense raiz, mas tem muita gente achando que boa parte aí dos tropeços do Botafogo se deve à arbitragem, que não tinha interesse em que o Botafogo chegasse aonde chegou e preferia times de mais repercussão, de mais dinheiro e de mais importância junto à CBD, à CBF, por exemplo. Novaes, já que você está falando nisso, esse meu livro, O Caminho do Mar, ele parte justamente de um desses episódios de corrupção, que foi o famoso jogo Bangu e Botafogo, no Maracanã, em que o João Saldanha acusou o presidente do Bangu, Castor de Andrade, de ter subornado o Manga, goleiro do Botafogo. E isso acabou quase em um tiroteio, porque o Castor de Andrade invadiu os estúdios da TV Globo. Eu acompanhei isso de perto, porque depois dessa transmissão que saiu do ar, da televisão, eu fui até lá preocupado para saber o que tinha acontecido, e o Castor de Andrade já tinha ido embora, e
e o João Saldanha, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues e outros integrantes da mesa redonda Maria tinham um restaurante ali ao lado que sempre patrocinava o programa e oferecia a eles um jantar. Mas isso foi um dos famosos casos de suborno no futebol brasileiro, envolvendo o Botafogo, e um outro famoso caso de suborno no futebol brasileiro, um Fla-Flu, em que o Domingues, o goleiro argentino, disse isso à boca pequena, até hoje as pessoas falam nisso, foi subornado pelo Fluminense. O Fluminense ganhou o título daquele ano, se não me engano, em 1969. O Fluminense foi o campeão com o suborno do goleiro argentino Domingues. Você também deve lembrar isso. Agora eu não me lembro se aquela corrida que o João Saldanha deu com a arma atrás do Manga, que levou o Manga a pular o muro, se estava ligado a isso, não estava? Estava ligado a isso. No dia seguinte, os jogadores do Botafogo estavam lá numa reunião, numa solenidade qualquer lá no Mourisco, e o João Saldanha estava lá. E quando o Manga apareceu, o Manga tinha 1,90 m e tantos de altura, e o Manga foi interpelar o João Saldanha, e o João Saldanha sacou do revólver, ele andava sempre armado, coisa que, aliás, eu era contra, né? Porque eu sou visceralmente contra armas. Eu sempre fui contra esse negócio de João Saldanha andar armado, mas, em suma, ele andava armado e deu 2 tiros no chão. E diz o Sandro Moreira, que você conheceu muito bem, que o Manga bateu o recorde mundial de salto em altura, pulando o muro do Mourisco para escapar. Foi. É verdade, é verdade. O Sandro Moreira, nós estivemos juntos muito tempo, chegamos até a pensar em fazer um livro juntos. Eu me lembro que ele ia para a casa da namorada dele, a Marta, que jogava, inclusive, era uma excelente jogadora de basquete. Jogava no Fluminense, era excelente jogadora. Ficava deitado numa rede e falando, e eu com um gravador, pegando as histórias dele para depois escrever. Mas, por alguma razão, a gente acabou não publicando o livro, ele publicou um outro livro mais tarde. E ele conta aquela história que eu acho que você conhece, que você é uma enciclopédia ambulante. Você conhece a história do Manga, quando o Manga morava ali no Lido e que um dia ele foi pegar um dinheiro no banco embaixo. Lembro. Né? Depois ele passou lá porque cobraram os juros e o Manga não sabia o que era esse negócio de juros. Mas aí o Manga foi lá e pediu R$1.000 e o cara deu R$950 para ele. Dando juros, Era cruzeiros na época, eu acho. Pois é. Até o Ademar Bibiana, que foi o fiador dele. E ele chiou, porque recebeu só 950. Disse que eu pedi 1.000, então, mas o senhor tem que levar 950 por isso, por aquilo. Quando venceu, então, a promissória lá, 90 dias depois, ele chegou na boca do caixa e deu 950. Aí o cara disse, é 1.000? Porra, na hora que eu peço, eu que não tenho dinheiro, eu peço 1.000, recebo 950, e na hora de pagar, eu tenho que pagar os 1.000. E depois disso, Novaes, nos dias seguintes, todo dia, o Manga passava pela porta do banco, abria a porta e falava, fala, ladrão. Fala, ladrão! É isso mesmo, é essa história. O Santos, inclusive, conta que o Manga jogou um tempo no Nacional, né, do Uruguai, e que voltou mudo do Uruguai. Ele desaprendeu o português, não aprendeu o espanhol e voltou mudo do Uruguai. E você, como botafoguense, me diga o seguinte, eu acabo de levantar um fato aí que lhe causa dor profunda. Botafoguense. Você conheceu o escritor Paulo Mendes Campos? Muito. Fizemos até uma palestra juntos. O Paulo Mendes Campos era uma figuraça. Inclusive, ele ia jogar futebol pelada conosco. Nós tínhamos um time, quando eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional, eu tinha me formado em Direito, trabalhava lá, e talvez até eu estivesse ainda no último ano da faculdade, isso eu não me lembro. Mas, em suma, era um time de advogados da Companhia Siderúrgica e nós íamos jogar futebol aos domingos. E o Paulo Mendes Campos ia também, ele adorava futebol. E era torcedor do Botafogo. Não sei quem lá conhecia o Paulo Mendes Campos e levava ele. E o Paulo Mendes Campos foi o autor de uma frase que ficou até hoje. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Eu não sabia que ele tinha sido o autor dessa frase. Tem várias frases. O Botafogo talvez seja o clube de futebol que tenha carrega o maior número de frases nas suas costas, né? Que o botafoguense é um sofredor. Então você está, mais do que ninguém, na posição mais indicada para falar o que está acontecendo com o Botafogo no momento. Não, na verdade, o que está acontecendo com o Botafogo,
aquele primeiro turno também foi um acontecimento fora da curva, porque nenhum clube, e parece que o Botafogo bateu um recorde nesse sentido, conseguiu um rendimento tão alto num turno só. Quer dizer, aquilo também foi um absurdo. Um absurdo no primeiro turno, e o reverso da moeda é o absurdo do segundo turno. Quer dizer, é tudo ao contrário do que aconteceu no primeiro turno. Então, sabe, nem uma coisa, nem tanto o céu, nem tanta terra. Ele foi um exagero no primeiro turno, não tinha time para ter aquele rendimento que teve, e foi um absurdo a quantidade de vitórias e empates. Parece que ele perdeu 2 jogos só. Um deles eu me lembro que foi para o Goiás. No segundo turno foi o contrário, foi o reverso da medalha. E aí, porra, desagou aquela loucura que quase me fez chorar agora no jogo contra o Santos, porra. O jogo contra o Santos, o jogo seguinte já contra o Curitiba, eu fui para o cinema, eu nem vi. Mas o jogo anterior contra o Santos, em que o Botafogo perdeu ali, empatou naquele último minuto, e o técnico botou um angolano lá que não saiu do chão, para cabecear junto com o jogador do Santos. O cara não saiu, joga mal para caramba, eu não sei o que esse cara está fazendo lá. Deve ser coisa do capitalista, lá do dono do Botafogo, que é um americano que eu não sei se entende de futebol, mas, porra, que não tem feito bons acertos lá dentro do Botafogo. Vamos ver agora como é que acontece aí, se o Botafogo consegue pular aí a cerca e chegar à Libertadores sem precisar. Bom, mas fora do campeonato, né? Porque agora ele não depende mais dele mesmo, né? Não, ele não Dependeria vai do chegar. Palmeiras. Ele não vai chegar. Eu acho que amanhã, inclusive, amanhã vai jogar com o Cruzeiro aí. O Cruzeiro está desesperado porque precisa ganhar para afastar mais a possibilidade de cair para o segundo, para a Série B. Então, eu não acredito mais que o Botafogo vá a lugar nenhum. Você agora falou uma coisa aí que me lembrou. Você acha que foi uma boa coisa o Botafogo ter sido comprado por esse investidor americano, o John Textor? Eu acho que isso precisa ser ainda melhor pensado, Zé Inácio. Não só o Botafogo, como esse esquema de transformar o futebol numa empresa. Sabe? Quer dizer, é você botar o capitalismo dentro do futebol. Eu não sei, eu acho que isso aí é uma coisa muito nova para todos nós, e eu acho que isso precisa ser aprofundado, refletido, discutido, para ver se é realmente uma coisa satisfatória. Porque os caras estão interessados em ganhar dinheiro, pô, que é o princípio básico do capitalismo, ou não se chamaria capitalismo. Quer dizer, eles querem ganhar dinheiro. Então, pega o Perry, que é o goleiro do Botafogo, vai levar para o Lyon, porque lá na Europa ele tem mais chance de ganhar, de vender o Perry para um clube inglês, para um clube italiano, por uma grana maior. Quer dizer, vira um projeto mercantilista, em que me parece que o futebol vem num plano secundário, porque o que importa mesmo para esses caras, para esse texto e para esses outros aí que estão desenvolvendo esse SAF, é SAF que chama, né? É SAF? Então, Exato. o que interessa para eles é vender os caras, é fazer dinheiro, pô, é ganhar dinheiro. Os caras não vão entrar nisso porque por amor ao Botafogo. O cara nem sabia, vai ver o que era Botafogo. Pô. Você falando aí nessa história do John Textor e outros, né? Formarem jogadores no Brasil e depois vender por um bom preço para a Europa. Isso lembra a disparidade econômica que vai cada vez maior, né? Entre Claro, o primeiro mundo, o mundo intermediário, em que nós não encontramos, e o outro mundo mais baixo ainda. Você acabou de falar, jogador angolano do Botafogo. Quer dizer, então, os jogadores de Angola ou de outro país qualquer pobre, vão para o Brasil, que é também pobre em relação ao país europeu, então os jogadores do Brasil vão para a Europa, e cada vez se aprofunda mais essa diferença econômica entre as grandes potências e nós que estamos mais ou menos no meio, e os outros pobres, coitados, que estão ainda abaixo. E aí você vê jogadores de outros países da América do Sul, ou da África, ou lá de onde, indo para o Brasil, e os jogadores do Brasil indo para a Europa. Ou para os Estados Unidos agora, com a Major League Soccer. Quem é que ia pensar que um dia os jogadores iam ambicionar jogar futebol nos Estados Unidos? Tudo isso nos levando de volta, então, àquela velha história, né? Da influência
do Henry Kissinger também no mundo do futebol, graças ao fato de que ele ajudou a levar o Pelé para o New York Cosmos. É verdade. E isso tudo nos lembra muito, Novaes, que a política, o esporte estão muito ligados. Nós que acompanhamos aí os últimos 50 anos ou mais da política e do futebol e do esporte em geral no Brasil, sabemos disso. Na verdade, o futebol perdeu a inocência. Né? O futebol perdeu a inocência. Eu não sei exatamente quando foi que isso aconteceu, mas hoje em dia é um pouco também o quadro que você coloca aí, quer dizer, as diferenças que existem do ponto de vista político, econômico e social, elas estão se refletindo em cima do futebol. Então, tem os países do primeiro mundo do futebol, do mundo intermediário e os subdesenvolvidos. E a coisa corre nesse sentido. Quer dizer, o jogador sai de El Salvador para ir jogar no Uruguai, e depois do Uruguai vai jogar na Argentina, e depois da Argentina vem para o Brasil. Maravilha, é a aspiração deles. Não dá para sair dali para ir para a Europa, só em situações excepcionais. E os brasileiros vão para a Europa, pô. Vão jogar lá na Europa e eu acho que isso acaba batendo também no empenho e no interesse de fazer um bom futebol numa Copa do Mundo. Porque esses jogadores todos, isso aí já foi comentado, não sou eu que estou inventando, mas esses jogadores todos que ficaram ricos indo jogar na Europa já não têm o mesmo tesão para jogar do que tinha o Zizinho, o Ademir, o Jair, o Bauer, o Bigode, em outros tempos do futebol, quando o futebol ainda não era essa mina de ouro aí para alguns. Né? Essa diferença que existe de posição, de salário entre os jogadores é a diferença que existe no mundo aí com relação aos países, do ponto de vista econômico e social. Então, não tem como fugir disso. Agora, essa questão do SAF precisa ser melhor discutida, melhor entendida e saber se a mercantilização do futebol não vai levar a um desastre total aí. Não sei, isso aí é uma coisa que vem mais Eu para frente. concordo com você e eu acho que esse é um assunto que vamos desenvolver em outras conversas. Não é? Tá Temos muita coisa pela frente, essa ligação toda de futebol com o esporte, e agora vamos ter eleições presidenciais nos Estados Unidos, também aqui as coisas estão muito tumultuadas, ninguém sabe o que poderá acontecer se o Donald Trump voltar ao poder, vai ser uma catástrofe universal. Então, nós vamos ficando por aqui hoje e vamos continuar nossa conversa em outra ocasião. Valeu, queridos. Tudo Um bem. abraço para você, Novaes. Tomara que o público goste um pouco do que nós discutimos aqui. Tá Sem bom? Um grande dúvida. abraço também. Um Tchau, tchau, abraço. querido. Tchau.